Fala galera, vamos para a nossa aula de gases. Hoje está uma aula bem legal, bem objetiva, tá pessoal? O nosso objetivo hoje é aprendermos um pouquinho sobre os gases, sobre as fórmulas e as suas transformações, tá bom? Então vamos começar logo com a definição. Os gases são substâncias que se encontram no estado gasoso da matéria. Nele as moléculas estão muito dispersas e podem se expandir, além de não possuírem volume fixo e se movimentarem desordenadamente. Então, lá no estudo da matéria, nas primeiras aulas, eu falo justamente sobre isso. A diferença entre os estados físicos da matéria é justamente a velocidade e a desordenação em que os átomos vão estar, tá? Então, essa é a definição de gás, uma definição bem legal. Pessoal, os gases eles podem ser divididos em duas partes, né? O gás real e o gás ideal. E aí, a física e a química, elas dividem muito bem essa questão. Então, veja, a química, ela explica o gás ideal. Se você quiser saber mais coisas sobre os gases, sobre velocidade, sobre densidade, a gente pode fazer, nós vamos fazer algumas questões sobre, mas esse assunto específico você vai encontrar lá em física, tá bom? Então, na química nós vamos estudar as transformações, vamos estudar a equação de Clapeyron, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ó, nós já temos aqui, ó, as transformações gasosas e nós temos três tipos, né? Os gases realmente passam por transformações, em que uma das variáveis permanece constante, enquanto as outras se alteram. Quando a gente fala que os gases eles passam por transformações, nós estamos dizendo que o gás ele sai de um primeiro momento e ele chega em um segundo momento. Desse primeiro momento para o segundo momento, alguém pode ou não estar constante e um só deles ou dois variar, uma unidade ou duas unidades variar, do momento um para o momento 2, tá? Então agora a gente vai estudar os gases entendendo a passagem de um gás de um momento para outro. Por exemplo, se eu aumento a temperatura, se eu aumento a pressão do sistema, ou se eu diminuo o volume, aumento o volume, então a gente vai entender esses pontos. Primeiro de tudo, equação geral dos gases. P1V1T1, P2V2T2. Muita gente fala, né? PVT Pavotó, né? Porque PI, VI, TI. Pressão inicial, volume inicial, tempo inicial. Então, PVT. Pavotó, pressão final, né? Final. Tá certo, pessoal? Então, é, só para que a gente possa entender, só para que a gente possa criar, né, algumas formas melhor da gente memorizar. Equação geral. Eu gosto de dizer o seguinte, pessoal, veja, eu vou escrever aqui na tela, mas depois eu vou apagar. Eu gosto de dizer assim, ó, é, quando uma questão falar para você que o volume é constante, ora, se o volume é constante, ele não se altera, então do V1 para o V2, eu posso cancelar o volume. E eu fico com quem? P1 sobre T1, P2 sobre T2. Acabou a questão. Vou resolver, vou trocar os valores na fórmula. Acabou. Se a questão fala que é a pressão constante, então é só cancelar a pressão. Olha quem sobra: V1 sobre T1, V2 sobre T2. Ok? Então perceba que da equação geral dos gases eu consigo tirar todas. E se a temperatura for constante? T1 constante, T2, né? Então sobra V1, P1, V1 igual a P2, V2. Só que cada transformação dessa vai ter um nome. E eu vou mostrar para vocês agora. Ó, a primeira transformação que eu quero falar para vocês é a transformação isobárica. Isobárica. Bárica tem a ver com pressão, tá, pessoal? Bárica tem a ver, iso de igual, bárica, barômetro, tem a ver com pressão. Então, a transformação isobárica, que é uma lei, que é a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Às vezes, pessoal, o vestibular, ele coloca assim, ó, segundo a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, nós temos que saber que essa lei de Charles e Gay-Lussac é a lei da pressão constante, ok? Então, como eu já tinha falado para vocês, ó, se a pressão é constante, eu vou riscar a pressão e vou riscar a pressão aqui. Quem é que sobra? V1T1, V2T2. É exatamente o que vai estar aqui no nosso quadrinho. Tá bom? Então, P1V1, P2T2, V2. Ó, deixa eu só tirar aqui. Vamos tirar aqui para a gente passar para a próxima parte. Ah,
Segunda lei, isocórica ou isovolumétrica, isocórica ou isovolumétrica, tá? Volume constante. Essa lei também é a lei de Charles e Gay-Lussac, tá bom? Então, isocórica e isobárica. E por fim, a lei de Boyle, que é a lei da isotérmica. O que é isotérmica, pessoal? Temperatura constante, tá, pessoal? Então aí nós temos essas três transformações gasosas. Mas só repetindo, gente, tem algumas bancas, tá? Só para que fique claro que ela aceita a lei de Charles apenas a pressão constante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que aqui seria a isobárica pressão constante, eu poderia tirar Gay-Lussac e deixar só Charles, apesar de que os dois, né, eles tiveram, né, estudaram juntos ali a mesma fórmula. E a volume constante ele aceita como a de Gay-Lussac, né? Mas, enfim, dependendo da questão, a gente pode dar essa analisada, né? Se for uma questão fechada, questão do marca X, a gente pode dar uma analisada e entender se ele está falando mais de um, se ele está falando dos dois, se aparecer os dois está certa, mas se aparecer só um, aí você faz essa escolha aí, tá certo? A questão é que no final as leis elas falam de tudo, né? Mas aí normalmente a questão ela traz de fato assim, se for a lei de Charles, isobárica, pressão constante. Se for somente a lei de Gay-Lussac, aí ele fala questão de volume constante. Mas ambos estudaram a mesma coisa, por não está errado a gente falar isso aqui não, tá? Porque eles estudaram a mesma coisa, tá bom, pessoal? Só que aí veja, em relação a gráfico, se você vê uma questão de gráfico, sempre o gráfico de uma transformação isotérmica, ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Ok? Da lei de Boyle. Em um gráfico isobárico ou isocórico, os dois vão ser iguais a esse aqui de cima, tá bom? Uma linha, né, crescente. Aqui vai ser uma parábola, uma semi-parábola, tá bom? Só para a gente poder identificar. E, gente, por último, em gases, não menos importante, nós temos a equação de Clapeyron, que é aquela PV igual a nRT, ou por você nunca rezei tanto, né? PV igual a nRT. Veja só, pessoal, apesar de eu já ter trazido aqui algumas unidades, eu gosto sempre de falar o seguinte, veja, se eu observar na minha fórmula, eu tenho P de pressão, eu tenho V de volume, eu tenho N de número de mol, lembrando que o número de mol, ele pode ser a massa do soluto sobre a massa molar. Então, se a questão não te der o número de mols, tu determina o número de mols dessa forma, tá? O R, que é a constante universal dos gases, e o T. Por que eu não quero falar sobre essas temperaturas? Porque eu acho importante nós falarmos primeiro disso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho importante a gente primeiro falar sobre isso aqui, ó. Valor de R. Olha só quantos valores de R nós temos. Cada valor de R vai trazer uma unidade diferente. Ó, qual é o principal valor de R que a gente usa? O principal é esse aqui, ó. Tá? Normalmente as questões que a gente vai fazer vai usar esse valorzinho de R. Se tu prestar atenção, nesse valor de R, eu tenho um valor para volume, que é litros. Então eu já não vou usar o que está aqui, que é metro cúbico. Eu tenho um valor para a pressão, que é ATM. Eu tenho um valor para a temperatura, que é Kelvin. E eu tenho um valor de mol, que é para o próprio N. Tá? Outro que a gente usa bastante também, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó, justamente o que está sendo representado ali no nosso aqui, ó, nas unidades, é aqui, ó, 8,34 litros, não tá em metro cúbico, é aqui, ó, o que está sendo representado ali, que é utilizado como constante universal, né? No sistema internacional, no caso, esse aqui, ó, 8,31.
Mas aqui no Brasil, as questões normalmente usam isso aqui, né? Por conta da pressão e do volume que a gente usa normalmente em litros e em ATM. Só que, gente, eu não me preocuparia com as unidades, já que eu só vou saber quais as unidades eu vou usar nesse tipo de questão de gases quando eu tiver o R, tá? E aí, algumas regras de conversão aqui eu tenho, ó, que 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, isso aqui usa bastante. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. Temperatura, gente, aqui é muito importante, tá? Temperatura eu sempre vou ter que transformar de Celsius para Kelvin, tá? A química, a maioria dos conceitos foi feito lá na Espanha, e na Espanha o pessoal, não sei se hoje, né, em pleno 2025, mas o pessoal usava Kelvin, tá? Hoje nós aqui no Brasil somos acostumados a usar graus Celsius, porém, como a química ela foi feita lá na Europa, base europeia, então todas as temperaturas foram feitas em Kelvin, e é do sistema internacional. Então, pessoal, uma aula super objetiva de gases, tá? Agora o que é que nós vamos fazer? Resolver questões, tanto da equação geral quanto das transformações da equação de Clapeyron. Vamos embora!